Fala, ganhoubalas.com.br, beleza? Estamos aqui com um assunto indicado pelo nosso inscrito Rodrigues Oliveira. Ele pediu mais informações sobre fundos imobiliários. Vou tentar fazer um vídeo então pegando os principais conceitos, dando uma resumida legal para você ver as vantagens, desvantagens, os tipos que existem. Lembrando mais uma vez, eu não sou analista financeiro, só sou um cara, pessoa física, que também gosta de investir com vocês. E eu pego aqui algumas experiências minhas, algumas coisas também que eu aprendi lendo e tal, e coloco aqui. Mas, se você quiser uma consultoria especializada, existem profissionais também que podem fazer isso, beleza? Então, antes de começarmos, eu convido você a acessar newbeaulas.com.br, que é o nosso portal principal, onde fica nossas redes sociais, nossa lojinha. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e também não deixe de comentar, tá? Eu tenho feito conteúdo com os comentários de vocês, então comente aí, troca uma ideia comigo, pode tirar dúvida. É sempre bom ter os comentários de vocês e todas as ações ajudam a aumentar a nossa relevância, beleza? Então, vamos falar de fundos imobiliários, ou fundos de investimentos imobiliários, ou FIIs. Esses são os três termos aí que a gente conhece para o mesmo produto, beleza? Então vamos começar primeiro entendendo o que são esses tais FIIs. Certo. O que são fundos imobiliários, né? Também conhecidos como FIIs. Basicamente um condomínio, geralmente é feita essa comparação, né? Um condomínio com várias pessoas e você vai comprar cotas desse condomínio, né? Um condomínio de investimento. Imagine que o fundo imobiliário seja um prédio e você ali vai ter várias salas, vários apartamentos e tal, e você pode comprar essas partes, né? Esse apartamento, essas salas e tal. Basicamente isso, só que no papel. Os fundos imobiliários são ativos que investem no mercado imobiliário. Algumas vezes vai ser no mercado tijolo, como nós vamos ver lá na frente, ou pode ser simplesmente em papel, também vamos ver lá na frente, mas são sempre ativos do mercado imobiliário. A principal característica dele é que as cotas deles são negociadas em bolsa de valores, então apesar de a gente usar o termo fundo na hora de comprar e vender, você pode utilizar o home broker da sua corretora. Você não vai comprar como se fosse um fundo tradicional, né, que você vai lá na corretora ou banco, entra na área de fundo lá e simplesmente compra a cota. Não, ele é negociado em home broker, né? Vai ter a marcação de mercado a mercado, que eu também vou entrar mais detalhes na frente, e você vai comprar como se fosse uma ação. E isso dá uma característica também um pouco diferente dos fundos tradicionais, porque fundo imobiliário pode ter volatilidade, ou seja, ele pode estar custando abaixo ou acima do que ele vale de verdade. Eu vou dar uma dica também para você saber como fazer esse cálculo aí, para saber se ele está valendo, está muito caro, está muito barato. E também é muito procurado para quem precisa de rendimentos mensais. Eu botei aqui o termo aluguéis, porque geralmente, como é um fundo imobiliário, a gente usa essa expressão aí porque os donos das cotas dos fundos imobiliários recebem uma pequena participação todos os meses, proporcional à quantidade de cotas que você tem. Eu falei todos os meses, tá? Mas tem fundo que paga semestralmente e tal, mas geralmente a maioria dos fundos aí que trabalham com aluguéis pagam mensalmente uma participação equivalente a um dividendo de ações, e as pessoas geralmente investem em fundos imobiliários por causa disso. É uma opção também, está sendo cada vez mais utilizado por pessoas que estão saindo da renda fixa. Por quê? A taxa de juros está caindo, a renda fixa se tornou desinteressante, então as pessoas começam a investir em fundos imobiliários porque eles têm essa característica aí, na maioria das vezes, não é uma regra, tá? De pagar aluguéis mensalmente, mas existem fundos aí que não pagam aluguéis, investem em valorização de cota, tem fundos aí que levam 6 meses, tem fundos que às vezes estão investindo em alguma coisa que não está tendo rentabilidade, então você também não recebe. São alguns detalhes também que eu vou entrar com mais profundidade mais à frente, porque você precisa prestar atenção, ok? Mas a característica que mais chama atenção é justamente os pagamentos aí de rendimentos, ou os aluguéis, como as pessoas falam. Então vamos primeiro começar pelas vantagens, que a maioria de vocês quer saber por que você deveria investir em fundos imobiliários, né? A primeira vantagem que eu botei aqui é a isenção de imposto de renda para pessoas físicas na distribuição de rendimento, tá? Isso só vale para distribuição de rendimento. Já vou explicar a regra para compra e venda de cotas, ok? Mas para distribuição de rendimentos, tudo que você recebe mensalmente é isento de imposto de renda. Então, se você tem o objetivo de, sei lá, montar uma reserva para aposentadoria, você tem uma carteira aí que pague rendimentos mensalmente, e montar essa estratégia utilizando fundos imobiliários,
pode ficar tranquilo quanto ao imposto de renda. Esses rendimentos, os aluguéis, né, que você ganha dos fundos imobiliários, você não paga imposto de renda. Pelo menos por enquanto a lei é assim. A liquidez é um pouco mais fácil, você simplesmente negocia na folha, você simplesmente negocia na bolsa, não precisa de um intermediário. Então, você colocou a venda lá, por preço X, alguém compra pelo preço X, fechou o negócio. Você não precisa depender aí de esperar a cotização, como alguns fundos multimercado, alguns fundos aí diferentes tem, que às vezes pode levar um mês para poder liquidar a cota, não tem esse problema, porque na verdade a cota ela não é liquidada, você está vendendo a sua parte para alguém, de pessoa física para pessoa física, então você consegue fazer isso pelo home broker. Então você vai lá na bolsa de valores, no seu home broker do seu banco, coloca o código do FII que você quer e vende, seja feliz, ou compre, na verdade vai ser o mesmo processo, ok? Isso também é uma característica que eu não tinha falado antes, mas os FIIs eles têm códigos em bolsa, então na hora de negociar você vai ter que saber o código do FII que você quer, mas eu vou tentar entrar em mais detalhes um pouco mais à frente. Ele é mais barato e mais fácil que negociar imóvel fixo, porque tem muita gente no Brasil principalmente que gosta de investir em imóveis, mas só que investir em imóveis implica em gastos com compra, reforma, papelada, aí você tem que vigiar inquilino, no caso de alguém que queira alugar, né, para revender também tem outra dor de cabeça. Então a vantagem do FII é essa, você só compra a cota e já está participando. Aí você compra uma cota lá de um FII que investe em imóveis comerciais, pronto, você já é dono de uma parte de um imóvel comercial. Uma parte pequena? Sim, mas você pode aumentar sua participação e recebendo o aluguel proporcional a isso. Então é uma vantagem muito boa para quem quer investir em imóveis e não quer lidar com toda aquela dor de cabeça, todas aquelas despesas que existem. E a verdade é que tem FII que eu já vi custando coisa de R$4, né? E então você tem FIIs muito baratos, com R$100 você consegue também comprar cotas boas de FIIs aí. Eu não vou dar uma indicação específica porque isso varia de estratégia para estratégia, mas se você quiser conhecer os FIIs, fazer uma análise, tem um site muito bom chamado clubefii.com.br. Ele tem bastante informações, tem as atas dos FIIs, tem as valorizações. Dá uma olhada lá que é muito bom aí para quem quiser investir em FIIs e está em dúvida aí de onde obtém os dados, ok? E a última vantagem é justamente o recebimento de rendimentos, né? Os aluguéis. É mais procurado aí para quem quer montar uma carteira de aposentadoria, quer montar renda passiva. E eu não acho errado não, é uma excelente estratégia. Então eu falei lá atrás que nós temos tipos diferentes de FIIs. Então vamos falar rapidamente de cada um deles, que esse vídeo é um resumo do que são FIIs. Vocês têm os fundos do FIIs, né, de tijolos, que é literalmente os prédios mesmo, fisicamente, eles podem ter grande parte, né, nem todos os fundos imobiliários vão ser 100% tijolo, né? Geralmente boa parte deles é de tijolo, mas eles têm aí umas LCIs, umas CRIs, tem alguns papéis de investimentos também junto ali para poder manter o papel estável, mas ele é praticamente constituído de imóveis físicos, né? Botei até exemplo aqui, prédios, shoppings, pode ser salas comerciais, muitas vezes também tem uma combinação, às vezes tem um fundo aí que investe em shoppings, mas ele tem participação em vários shoppings, ou ele tem parte de um e o outro completo. Enfim, cada FII tem sua característica, mas os FIIs de tijolos são até comuns, eles são literalmente participação em cima de imóveis físicos. E como você ganha com os aluguéis, as pessoas pagam os aluguéis, eles alugam as salas, e eles fazem as contas lá e você recebe uma participação desses aluguéis proporcional ao número de cotas que você tem, ok? Então também o valor também vai ser proporcional ao número de salas que estão alugadas. Então se tiver vacância o valor é um pouco menor, se alugou tudo você tem mais ganhos. Tem os fundos de desenvolvimento, que é basicamente, né, vamos dizer assim, um fundo de planta, né? Sabe quando você vai comprar um apartamento ou procurar uma casa para comprar e a imobiliária oferece na planta que ainda não está pronto? Então esse é um fundo que basicamente investe nisso. Ele vai construir um empreendimento e você está captando dinheiro para construir esse empreendimento e você vai ganhar na valorização do empreendimento que ele está construindo. Então também é um fundo que você tem que olhar bem aí a lâmina dele, olhar bem as informações, porque é um fundo que você não vai ver o dinheiro tão cedo aí. É um fundo que você está investindo para o longo prazo, ok? Esse é o foco aí, longo prazo. Então se você acredita no projeto, é uma forma de participar dele. Então ele é um fundo de desenvolvimento, ele está desenvolvendo ainda o empreendimento. Tem os fundos de fundos, que como o nome diz, são fundos que compram cotas de outros fundos. Não é ruim, tá? Já vi fundos aí que investem em fundos que tem uma rentabilidade boa, eles geralmente fazem uma composição interessante, mas
é um híbrido, então você vai ter que olhar bem como é que o gestor está trabalhando, olhar a rentabilidade histórica, tomar muito cuidado na hora de investir nesse tipo de fundo, mas não quer dizer necessariamente que seja ruim, é um fundo que investe em fundos. E temos os fundos de papel, que é basicamente um fundo que compra ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Aqui eu botei, né, que por regra possuem lastro em dívidas imobiliárias, ou seja, LCIs, RCIs e qualquer coisa aí que tenha a ver, qualquer papel aí que tenha a ver com imóveis, ou seja, como se você emprestasse dinheiro para alguém fazer alguma coisa, uma compra de imóvel, um banco poder oferecer empréstimo de imóveis, né, porque são os LCIs, CRIs são basicamente isso, e você recebe aí os juros de volta. Então são fundos que investem nesses ativos aí, que são ativos de renda fixa. Então é uma forma também de você diversificar a carteira. Mais uma vez, eu não vou dizer que tem um melhor ou um pior. Na verdade, você vai ter que escolher aí aquele que você acha mais interessante, porque cada um tem sua estratégia. Uns você vai ter retorno maior, outros você vai ter que esperar um tempo. Então você vai analisar bem, também escolher o fundo bem gerido, para poder decidir qual que é o melhor para a estratégia que você tem hoje na sua carteira. É claro que, como qualquer ativo financeiro, os FIIs também possuem grandes desvantagens. Não vou dizer grandes, né, mas possuem algumas desvantagens. Por ter menor volatilidade, as cotas costumam valorizar mais devagar que uma ação. Ou seja, dificilmente você vai enriquecer apenas a partir das cotas. Elas podem subir, e podem subir bem? Podem, mas não é como uma ação. Geralmente é um mercado um pouco mais estável. Até porque é muito fácil calcular a valorização dos FIIs, que é uma coisa que eu vou explicar ali na frente. Uma gestão ruim também pode comprometer a valorização do rendimento. Na verdade, a valorização e os rendimentos, né? A verdade é que nas ações isso também ocorre, né? Então uma gestão ruim, o FII é como se fosse uma empresa. Se o gestor investe no imóvel errado ou compra os papéis errados, você acaba perdendo junto com ele. Tem esse risco, é um risco na verdade normal na maioria dos papéis, mas é bom que você fique ciente. Ele também está sujeito às crises do mercado imobiliário. Se houver uma queda no mercado imobiliário, muito provavelmente você vai perder também nos FIIs. Então, só porque você está comprando uma cota não quer dizer que você não esteja imune a todas as volatilidades do mercado imobiliário. Não, se houver uma queda muito brusca aí, você perde. Também se houver uma alta boa, acentuada assim, a tendência é que você ganhe também. Então você fica aí sujeito também às variações do mercado imobiliário. A vacância, a inadimplência pode afetar também seus rendimentos. Lembra que muita gente investe por causa dos rendimentos? Se não houver pessoas pagando aluguel, se derem o calote, principalmente nos fundos de tijolos, né? De repente lá o fundo investe no shopping, o shopping está com poucas lojas alugadas, então isso vai afetar os seus rendimentos. Então é um risco também que você corre. É claro que é um risco aí menor do que você investir no shopping diretamente, mas é um risco. Tem tributação sobre o lucro da venda. Lembra que eu falei que tinha uma regra diferente com o imposto de renda? Das cotas, são 20% em cima do lucro, tá? Se você vender com perda ou pelo mesmo valor, se ficar 0 a 0, você não perde. Mas se você vender e ganhar, sei lá, R$100 de lucro que seja, R$20 ali já é do governo, você tem que pagar a DARF lá. Então, ele é isento nos rendimentos, mas você paga na venda das cotas, ou seja, quando você fizer o seu lucro, você vai tirar 20% aí e dá para o governo. Então, você tem essa desvantagem, porque a ação já tem uma conta lá que, se não me engano, só paga se você fizer mais de 20 mil no mês, é um lance desse. Com os FIIs não tem um limite. Qualquer valor que você vender, você tem que pagar. Se você vender com lucro de R$1, 20 centavos do governo. Não tem essa de isenção não, na venda das cotas. O rendimento está tranquilo, você pode ficar tranquilo que não tem imposto de renda. Então, aqui vai uma última dica aqui para quem quer comprar FIIs. Você viu esse vídeo, se identificou, leu outros materiais na internet e resolveu investir em FIIs. O que você deve analisar? Primeiro, o tipo de fundo e seus objetivos. Como eu falei, tem vários tipos de FIIs. Então, baixa lá a lâmina do fundo, vai lá no clubfi.com.br que tem bastante informações. Você acha praticamente todos os fundos do Brasil lá. Você pode baixar a documentação lá, dá uma olhada na documentação do fundo que você está interessado, ou pesquisa entre os fundos que tem e vai selecionando aqueles que te agradam mais e ver se os objetivos dele batem com o seu.
Porque às vezes o objetivo do fundo não é o que você quer. De repente o fundo está querendo lucrar no longo prazo e você quer montar uma carreira com ganhos mensais, uma carteira com ganhos mensais. Então você vai ter que partir para um outro fundo. Dá sempre ler as relatórios, as atas, para saber o que aconteceu nas reuniões, para saber qual o próximo passo dos gestores, porque às vezes o fundo está para mudar de estratégia, então você pode ser pego de surpresa nisso. Então dê uma olhada, veja se o fundo disponibiliza bastante informação. Eu fujo um pouco de fundos que não tem muitas informações nos documentos, ficam só no básico, tá? Você pode investir se você quiser, mas eu costumo fugir de fundo assim. Procure bastante notícias sobre o setor, sobre a análise sobre o mercado imobiliário. Tem bastante notícia rodando na internet, tem portais de investimentos que tem notícias só voltadas para o mercado imobiliário, então dá uma olhada para ver se vale a pena investir nesse momento. E uma dica também que eu deixo aqui para você calcular se o valor da cota está bom, é uma continha bem simples. Você vai lá no Clube FI ou no próprio site do gestor do fundo que você quer investir, pega o número de cotas que foram criadas para aquele fundo e pega o valor do patrimônio. Então você vai dividir o número de cotas do fundo pelo valor do patrimônio. Essas informações tem lá geralmente no espelho, lá na lâmina do fundo, e vai ter o valor. Aquele ali é o valor real de cada cota, né? Ou seja, a proporção que cada uma vale daquele investimento. Se no home broker lá tiver abaixo, é porque a cota está barata. Se tiver acima desse valor, é porque a cota está cara. Você vai deixar de investir ou investir por causa disso? Não, você vai olhar primeiro quão caro está, se estiver muito caro, por exemplo, e de repente o motivo porque ficou caro. Às vezes o fundo tem uma perspectiva de crescimento alta, então você vai lá e faz o quê? Você vai lá e acaba comprando mais caro, porque ele vai valer mais aqui com o tempo. Tem essa possibilidade também. E não necessariamente o mais barato quer dizer que seja o pior. Às vezes o mais barato também tá assim porque, sei lá, houve um surto de um vírus novo aí, e as pessoas estão com medo de comprar imóveis que podem precisar de dinheiro para tratar da saúde. E de repente o mercado imobiliário foi afetado, sei lá, pode acontecer várias coisas. Aí de repente, por ter poucos compradores, naquele momento a cota acabou ficando barata, mas ela pode crescer lá na frente. Então isso também tem que ser levado em conta, beleza? Mas faça esse cálculo aí para você ter pelo menos uma noção de quanto vale a cota. Obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. Esse vídeo foi um resumo sobre FIIs. Acho que ele vai ficar um pouco até grande. Queria fazer ele menor, mas é bom que ele englobe pelo menos os tópicos principais. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e comente aí se o vídeo te ajudou, não te ajudou, faltou alguma informação, quer compartilhar alguma experiência sua, quer sugerir algo, deixe aí nos comentários, beleza? Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.